Olá! Hoje a gente vai fundo na história de um profeta que falou num dos momentos mais sombrios da história do seu povo. O nome dele é Ezequiel, uma voz de desafio, mas também de esperança, bem no meio de uma crise nacional gigantesca. Para começar, vamos pensar um pouco nessa pergunta. Imagina só, perder a sua casa, sua cidade, sua liberdade. O que sobra quando tudo que a gente conhece desaparece? É nesse cenário de perda total que a mensagem de Ezequiel nasce. Então, para a gente entender o Ezequiel, primeiro a gente precisa entender o mundo dele. Pensa assim, estamos em 597 a.C. É quando acontece a primeira deportação do povo judeu para a Babilônia. Uma nação inteira simplesmente arrancada da sua terra. E essa crise, olha, não era só política ou social, né? Era profundamente espiritual. O templo, que era o lugar onde se acreditava que Deus morava, agora estava a centenas e centenas de quilômetros de distância. A pergunta na cabeça de todo mundo era uma só. E agora, onde é que Deus está? E é bem aí, nesse ambiente de desespero total, que surge o nosso guia. Um homem que foi chamado para falar em nome de Deus, não lá em Jerusalém, mas ali, no coração do exílio. E o mais curioso é que o próprio nome dele já era uma mensagem. Sabe o que significa Ezequiel? Deus fortalece. Justamente num momento de fraqueza total da nação, o nome dele já era por si só uma promessa. Tá, mas quem era esse cara? Bom, Ezequiel era um sacerdote. Só que um sacerdote sem templo, o que é bem irônico. Ele profetizou no meio dos exilados para um povo que sentia que não tinha mais nada a perder. E essa posição única deu para a mensagem dele uma urgência, uma perspectiva completamente diferente. Deus deu uma função muito específica para Ezequiel, a de atalaia. Pensa num vigia lá no alto da muralha de uma cidade antiga. A única tarefa dele é alertar o povo sobre o que está vindo, seja uma coisa boa ou ruim. Essa era a missão de Ezequiel. E esse versículo aqui, ele amarra tudo. Não foi uma escolha dele, sabe? Foi uma nomeação divina. A responsabilidade nos ombros dele era gigantesca. A vida espiritual do povo dependia dos alertas que ele dava. Só que, antes de poder oferecer alguma esperança, o Ezequiel precisava falar sobre responsabilidade. Ele teve que chegar e confrontar o povo com umas verdades bem difíceis, sobre o porquê deles estarem naquela situação toda. E olha, às vezes só palavra não bastava não. Ezequiel fazia uns atos simbólicos bem dramáticos para a mensagem ser sentida, não só ouvida. Ele se tornava a própria mensagem. Cada uma dessas ações era uma performance, sabe? Para mostrar o peso do julgamento e da dor que ainda estavam por vir. Agora, de todas as visões dele, essa aqui talvez seja a mais devastadora. Ezequiel vê a própria presença gloriosa de Deus indo embora do templo. Isso era a confirmação do maior medo dos exilados. Deus realmente os tinha deixado. Era consequência direta do que a nação tinha feito. Mas aí, logo depois do choque, vem uma virada de chave inacreditável. Uma visão radicalmente nova. Deus não estava preso no templo em Jerusalém. A presença dele aparece ali, com eles, na Babilônia. E não num prédio, mas num trono que se move. A teologia inteira mudou naquele instante. Deus não está preso a um lugar. Ele está com o seu povo, onde quer que o povo esteja. E agora a gente chega no grande ponto de virada da narrativa. Depois do julgamento vem a promessa. A perda começa a dar lugar para uma visão poderosa de renovação, de vida. Essa aqui é sem dúvida a visão mais famosa de Ezequiel, e a cena é muito poderosa. Imagina um vale da morte lotado de ossos humanos, secos, espalhados. Aí Deus pergunta, será que esses ossos podem viver? E então, passo a passo, seguindo a palavra do profeta, o impossível acontece. O barulho dos ossos se juntando, a carne cobrindo os esqueletos e, por fim, o sopro de vida transformando tudo aquilo num exército imenso. Então, qual era o ponto central aqui? A visão não era sobre uma ressurreição individual, mas sim sobre a restauração de uma nação inteira. Era a resposta direta de Deus ao desespero do povo que dizia, acabou, nossa esperança se foi. Deus estava basicamente dizendo que ele podia criar vida a partir da morte. E a esperança não para por aí não. Logo depois, Ezequiel tem outra visão. Um rio que sai de um futuro templo já restaurado. E esse rio transforma o deserto num jardim, cura as águas salgadas, é um símbolo de vida abundante, da restauração completa que Deus tinha prometido. Beleza. Passados aí mais de 2.500 anos, o que essa história toda tem a nos dizer hoje? Qual é a mensagem de Ezequiel que atravessa o tempo e chega até nós? A mensagem de Ezequiel deixa pra gente umas lições assim muito fortes. Primeiro, Deus está conosco onde quer que a gente esteja.
Segundo, essa ideia de responsabilidade individual, lá em Ezequiel 18, foi algo revolucionário para a época. Terceiro, não existe situação tão sem saída, tão morta, que Deus não possa trazer vida de volta. E por último, esse chamado para sermos atalaias, pessoas que se importam o suficiente para alertar e falar a verdade. E a gente termina com essa reflexão. O papel do atalaia não ficou lá no passado. No meio das nossas famílias, das nossas comunidades, no mundo cheio de desafios, fica a pergunta, né? Como é que a gente assume essa responsabilidade de ser uma voz de alerta, de verdade e, no fim das contas, de esperança? A pergunta fica no ar.